Depois, a Câmara dos Deputados conseguir barrar a implantação do voto impresso para a eleição do ano que vem, de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral prepara uma nova blindagem contra essa proposta, né, esses questionamentos e o voto impresso. Para integrantes do Tribunal, do TSE, é preciso agir contra essa desconfiança lançada pelo presidente em relação às urnas e responder dúvidas legítimas da população. Para avaliar esse cenário também da eleição do ano que vem, o cenário institucional do país, a gente está agora em contato em áudio e vídeo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Felipe Santa Cruz. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme falar com vocês, falar com aqueles que estão nos assistindo. Presidente, o senhor avalia que a gente realmente tem alguns riscos para as eleições de 2022 ou a gente vai ter essa estabilidade institucional até lá? Não, eu vejo um quadro muito tenso, né, de parte a parte, a sociedade está muito tensa, já vem muito polarizada. Há declarações que são declarações infelizes, de atores políticos importantes, são declarações que colocam em xeque o próprio sistema eleitoral, e nós sabemos que o sistema eleitoral brasileiro avançou muito nos últimos anos, a partir de 1996, e cabe às instituições o quê? Afirmar a importância das eleições e, é claro, se há dúvidas da população, que aprofunde o esclarecimento, campanhas pedagógicas. Nós mesmos agora fomos convidados para fazer parte de uma comissão de transparência que vai aprofundar ainda mais a transparência do sistema eletrônico de votação, que é um modelo para o mundo. Acredito e espero que nós tenhamos eleições num quadro de estabilidade, mas devemos estar atentos. Presidente, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro foi derrotado na sessão do voto impresso lá no Congresso Nacional, mas ele não desistiu dessa campanha que me parece que tem mais estilo de campanha que ele está fazendo contra as eleições brasileiras e agora promete propor ao Senado um processo de impeachment, né, dos ministros Alexandre de Moraes e também o Luiz Roberto Barroso. Primeiro, como é que o senhor vê essa iniciativa? E segundo, na sua opinião, quais as chances disso prosperar no Senado? São nulas, absolutamente inexistentes. Não tem nem cabimento jurídico esse processo que o presidente está propondo. Nós mesmos já estamos preparando um parecer. O presidente parece muito preocupado, toda franqueza, em desviar os assuntos do país do que importa, ou seja, a incompetência do governo no combate à Covid. Nós da OAB, por exemplo, fomos ao mesmo Supremo, e conseguimos uma liminar que garantiu a possibilidade de estados, como o estado de Goiás, e os municípios, como o município de Goiânia, de combaterem a Covid. Eu pergunto a quem nos assiste quantos mortos teríamos se o governo federal, com a cloroquina, chamando a doença de mimimi, chamando a doença de gripezinha, o presidente da República teria levado o Brasil a quantos mortos? Eu tenho certeza que há mais de 1 milhão de mortos. Então, o presidente tem que responder por isso e tem que cuidar do que importa e o que parece que ele não está interessado, que é cuidar de saúde, de educação, desemprego. O país passa por uma das principais, piores crises econômicas da sua história. A população brasileira está profundamente empobrecida, precisa ser cuidada. E nós estamos aqui, mais uma vez, há mais de um ano da eleição, discutindo o processo eleitoral. O presidente tem uma obsessão com eleições, ele é muito bom de eleições e, por isso, gosta de viver em eleições permanentemente. Pois é, o que a gente nota é que o presidente da República está estressando, né, o processo institucional brasileiro. E ele faz isso assim, dia após dia, mesmo que ele mude de assunto, mas ele está sempre seguindo esse propósito de fazer, de testar o nosso sistema institucional. Essa promessa de ir para o Senado é uma forma agora de ele testar também o Senado, já que o Congresso Nacional tem sido a instituição mais, digamos, permeável à pressão política dele? Mas é uma análise, o Senado tem sido mais resistente à pressão política dele do que, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Basta ver a votação expressiva do voto impresso, que não faz o menor sentido. Do ponto de vista racional, não faz o menor sentido. Então, foi
a pressão do governo, foram as emendas. O governo tem sido muito generoso com deputados e senadores que o apoiam, né? Há muito dinheiro disponível para essa pressão e para esse acerto com o Congresso Nacional, mas o Senado tem dado provas de maior independência. Me parece que é a tentativa, mais uma vez, do presidente desviar o foco dos debates públicos, da falta de projeto que há para cuidar da saúde, da educação, do desemprego, e levar esse debate também para onde gosta de levar o presidente, que é para esse eleitorado mais radicalizado que o apoia, né? que gosta dessas agendas de enfrentamento, de ruptura. Eu concordo com a tua análise, o presidente da República é um piloto de um avião, nosso país é um avião, imaginemos que nosso país é um avião. É um avião que tem um piloto que a todo momento testa esse avião além dos seus limites. A nossa pergunta é até quando a estrutura desse avião aguentará. Pois é, essa que seria a minha próxima pergunta. Qual que é a sua expectativa em relação à resistência institucional brasileira? Porque a gente sabe que ele vai testar ao máximo. A gente só vai saber se as nossas instituições são sólidas ou não quando terminar tudo isso e o nosso avião, para usar seu exemplo aí, seguir no ar, né? Mas, assim, o senhor tem uma expectativa de que esse avião consegue se sustentar ou de que o presidente vai conseguir jogá-lo para o solo? Nós, da OAB, trabalhamos todos os dias para que esse avião fique no ar. E acho que muitos outros no Brasil. A imprensa trabalha para que ele fique no ar, outras instituições trabalham para que ele fique no ar, os cientistas trabalham para que ele fique no ar. Eu continuo sendo um otimista, apesar de ser muito realista. Prefiro ser um otimista realista. Entendo que nós vamos conseguir sim, vamos até a eleição. A eleição se dará de forma soberana, livre, independente. A população brasileira poderá afirmar a sua posição. Claro que não nos cabe todos os dias, e tenho feito isso todos os dias, apesar de todo o entrechoque que há entre a Ordem dos Advogados e o presidente da República. Tenho pedido ao presidente moderação, tenho pedido ao presidente serenidade. Infelizmente, isso não combina com o estilo do presidente e com o que ele vê para o momento. Então, não ajuda o país, por exemplo, usar o 7 de setembro como uma grande batalha campal entre os que apoiam e não apoiam. Eu pergunto, a quem interessa isso? Por exemplo, se tivermos episódios de violência espalhados pelo nosso país, dando mais um exemplo para o mundo de que nosso país está saindo do controle. O impacto econômico é enorme, enorme. O desemprego vai se aprofundar, a crise econômica vai se aprofundar, a imagem do Brasil no exterior. Eu, como presidente de uma entidade que é a maior entidade de classe da advocacia no mundo, eu tenho contatos no mundo todo. A imagem no Brasil no exterior nunca esteve tão prejudicada, tão negativamente visto o país como é visto nesse momento. Então é muito sério o momento, claro. Sempre tempo para pedir ao presidente da República moderação, serenidade e que tenha consciência da relevância do seu cargo. Presidente, a OAB chegou a anunciar um debate interno de apoio ao processo de impeachment. Depois a entidade resolveu não tomar uma decisão. Há uma divergência interna sobre em se apoiar ou não o pedido de impeachment contra o presidente? Como eu disse aqui, a OAB é uma entidade, a maior entidade de classe da advocacia do mundo. Ela tem mais de 1.200.000 advogados. Seria impossível ela não ter uma divisão de debate interno, sendo no Brasil, né? Sendo localizado num país que está todo dividido. Acho que nós estamos até bem. Nosso debate é sereno, é produtivo. Todos temos dúvida. O impeachment não é um instrumento que se usa com satisfação e com facilidade. Há uma disfunção na nossa democracia. Todos os presidentes pós-88 tiveram pedidos de impeachment. É óbvio que, como cidadão, eu espero que essa situação se resolva na urna. Mas o presidente, todos os dias, cotidianamente, introduz no debate público posturas que não são compatíveis com o cargo. Eu aceito, entendo que é cabível que uma parte da classe exija que a OAB discuta o impeachment e outra parte entenda que é importante chegar até as eleições. Acho um debate legítimo e tenho tentado conduzir esse debate da forma mais democrática possível. E que pé que está esse debate? Ainda é uma discussão interna sem data para tomar uma decisão do Pleno?
Essa discussão ficou adiada pelo Pleno, houve um parecer de uma comissão, talvez alguns dos maiores juristas do país, né, presidida por Aires Brito, por Nabor Bulhões, Miguel Reale, Antônio Carlos de Almeida Castro, Siqueira Castro, os melhores do nosso país, essa apurou crimes de responsabilidade e crimes comuns contra o presidente da República. Com base nos crimes comuns, nós fomos à Procuradoria-Geral da República numa representação e agora o Conselho houve por bem esperar o fim da CPI e ouvir as seccionais. O processo está em andamento, mas, como eu disse aqui de forma muito franca, com divergências. Alguns entendem que cabe, outros que não cabe, e outros entendem que o ideal é esperar a eleição que já está aí há pouco mais de um ano. Pois é, o senhor citou aí a Procuradoria-Geral da República e ela tem decidido ficar fora de todos esses debates, né? Tem sido ali um escudo de proteção ao presidente Jair Bolsonaro. Agora nós estamos num momento delicado que é em relação à prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, que foi divulgado um parecer da Procuradoria depois da decisão do ministro, contrário à prisão, alegando que ele estava apenas exercendo o direito de liberdade de expressão. Como é que a OAB vê esse debate específico sobre esse assunto? Quer dizer, até quando, qual é o limite da nossa liberdade de expressão e se há esse limite? E se o senhor enxerga que houve ilegalidades na prisão do ex-deputado? Eu não conheço o processo, eu como presidente da OAB, não gostaria. Há certamente ali advogados trabalhando, eu não conheço o processo, não posso afirmar legalidade ou não. Posso apenas, como cidadão e como alvo preferencial de Roberto Jefferson, né, ele tem uma verdadeira obsessão com a minha pessoa, dizer que eu estranho a utilização de fundos públicos. O deputado Roberto Jefferson é mantido por um partido que é financiado com o nosso dinheiro, fundos públicos que são usados por uma estrutura de divulgação nas redes sociais, normalmente uma estrutura de divulgação utilizada por ele de forma caluniosa, injuriosa, de forma extremamente preconceituosa. Por exemplo, em relação a mim, a obsessão dele é com o meu peso, se eu estou gordo, se eu estou magro, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. É muito estranho que fundos públicos, num país tão pobre, sejam utilizados para financiar uma máquina de propaganda que funciona para atingir a imagem dos adversários do que eles entendem como um projeto político. Agora, eu não conheço o processo, não posso afirmar concretamente se a prisão tem ou não algum tipo de vício. Pois é, e o limite dessa liberdade de expressão? Há limites ou eu posso falar em nome dela, eu posso falar o que eu bem entender? O Supremo Tribunal Federal há muito já afirmou que há limites, né? Todos os direitos no nosso país conhecem limites e devem ser ponderados. É óbvio que ela termina, ela deve responder quando ataca a honra, a imagem dos outros. É óbvio que ela precisa encontrar limites, por exemplo. É por isso que há uma reforma agora da Lei de Segurança Nacional para que passe a ser uma lei de segurança da democracia. Eu não posso usar a liberdade da democracia, que deve ser o mais próximo do pleno possível, para trabalhar contra o próprio regime democrático. O próprio Supremo Tribunal Federal, num julgamento paradigmático, entendeu que eu não posso usar essa liberdade, por exemplo, para fazer apologia ao nazismo. Eu não posso usar essa liberdade de expressão no país para defender o sistema nazista. Penso que, da mesma forma, podemos entender que eu não posso usar essa liberdade de expressão para preconizar violência contra os adversários de determinado pensamento, para preconizar, usando a liberdade das redes, a destruição de imagens públicas daqueles que não pensam como eu penso, e a justiça tem que estar atenta, assim, com muito cuidado, porque o limite da liberdade deve ser permanentemente preservado, o limite do pensamento, do livre pensamento. Mas a livre expressão desse pensamento não significa poder falar qualquer coisa. E a Procuradoria da República, ela está fazendo falta nesse momento na defesa dessas liberdades, na defesa da democracia e das instituições brasileiras? O Ministério Público Federal ele tem um papel importantíssimo no país. A partir de 88, então, ele é um pilar do nosso país. Há quem fale até em quarto poder. E sim, entendo que há uma timidez, há uma
cautela excessiva, mais do Ministério Público nessa luta citada na nossa entrevista, na defesa desse nosso avião. Sem ele, eu não sei se chegamos até o final, né? É claro que o Ministério Público, e eu tive muita franqueza aqui ao dizer que a OAB também tem suas divisões. E é natural que o Ministério Público também tenha suas divisões. O país está muito dividido. Sem que com isso alguém tenha má fé ou não. As pessoas pensam de forma muito variada, há uma crise aguda e com isso há muita divisão. Mas o Ministério Público Federal tem uma missão muito relevante, nós esperamos mais dele, principalmente da Procuradoria-Geral da República. É hora dela responder de forma mais ativa, sim. Essa ideia, essa convocação que está sendo feita aí por alguns setores bolsonaristas de um grande movimento aí em setembro, aproveitando o 7 de setembro, o senhor acha que nós vamos viver outro momento de forte tensão daqui até lá? O Brasil está acostumado com grandes manifestações. Eu não vejo problema nenhum na manifestação no 7 de setembro. O que eu não gosto, e realmente quero aqui dizer que vamos observar com muita atenção ao longo da semana, são vídeos que estão circulando que preconizam a violência. Dizem, ai de quem não for, ai de quem não aderir, nós vamos tomar... Esses vídeos que o tempo todo trabalham com a ideia de uma lógica miliciana, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu conheço a lógica da milícia. A milícia fecha o comércio, a milícia obriga as pessoas a ficar em casa, a milícia obriga as pessoas a não mandarem suas crianças para as escolas. Nós não podemos aceitar que o debate público nacional vire um debate miliciano, que é o debate da ameaça. Se as pessoas querem manifestar, colocar sua camisa, ir para a rua, defender o que entendem, nós devemos receber isso com entusiasmo, mas que o seja de forma pacífica, de forma livre, cada um conforme a sua consciência e, claro, tolerando permanentemente o encontro na rua com aquele que não pensa como eu penso. Rubens. Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, conosco aqui no Sagres Sinal Aberto. Presidente, esse debate, né? Quem defende essa possibilidade de voto impresso no Brasil, não está muito preso no mérito da questão, né? Mas o que a gente percebe é uma intenção de tumultuar o processo. Mas indo ao mérito, presidente, a OAB sempre acompanha de perto. Indo ao mérito nessa questão, presidente, a OAB sempre acompanha de muito perto as eleições. O sistema eleitoral pode melhorar? Que avaliação a OAB tem sobre o mérito da questão do sistema eleitoral brasileiro? Que ele pode melhorar, eu tenho certeza, permanentemente, né? Há todos os anos um esforço de técnicos, de pessoas com muita competência para que esse sistema seja aprimorado. Como eu disse, acabou de se formar uma nova comissão de transparência, que ela seja o mais ampla possível, mais aberta. Tecnologia comporta permanentemente aprimoramento. Agora, a verdade, isso tem que ser dito principalmente para os mais jovens que nos assistem, é que até 1996 o sistema brasileiro era pautado na fraude. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma eleição que o ministro Luiz Fux, inclusive, foi peça-chave, anulando a eleição no seu primeiro turno, onde a fraude agiu livremente. O sistema impresso no Brasil é o coronelismo, é o controle do voto no bico da pena desde a República Velha. O melhor período de transparência e equilíbrio e confiança nas urnas é esse período pós-96. Nós não temos por que perder uma das poucas coisas que nós somos modelo para o mundo, que é uma democracia de massas como a nossa, que consegue fazer uma eleição transparente, pública, com resultados em pouco mais de algumas horas. Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, conosco aqui no Sinal Aberto, na Sagres. Presidente, obrigado pela entrevista, o contato com a gente aqui. Um bom dia, boa semana, presidente. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos, boa semana de trabalho. Obrigado aqui pela entrevista. Destaque a íntegra dessa conversa com o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br, agora em Goiânia, 7h55.